Meus amados, a palavra de Deus hoje nos dirige a um autor do Antigo Testamento, Moisés. Moisés, ele foi criado como filho adotivo. Naqueles dias, saiu uma lei, um decreto em todo o Egito, para que os filhos dos hebreus, ou os judeus, recém-nascidos, eles fossem mortos. Durante todo o Egito, a lei dizia que todo aquele filho nascido, filho de um hebreu, ele deveria ser morto. E a mãe do Moisés, desesperada, porque imagina você ter o seu filho e correr o risco do seu filho perder a vida, ela se escondeu, clandestinamente teve essa criança, colocou ele envolto em panos em uma barca e colocou no rio Nilo para que alguém o encontrasse. A irmã do faraó do Egito, Ramsés, encontra essa criança. E ela não podia ser mãe. Então ela pega a criança e leva para casa e cria como seu filho. Ele e o futuro faraó do Egito vão crescer juntos, ao ponto que ele vai se tornar inclusive o segundo da sucessão do trono, podia se tornar o próprio faraó. Mas Moisés, crescendo, percebe que ele está fora do seu ambiente, ele não concorda com o que ele vê, ele se desilude com o Egito, e ele resolve assumir uma nova identidade. Ele foge do Egito, vai para uma região de campos e começa ali a se tornar um pastor de ovelhas. Cria ovelhas, plantava, casou, estava com a vida estabilizada. Só que num belo dia, Deus, ao qual ele não conhecia, porque veja, ele era filho de um judeu, mas ele cresceu como se fosse um egípcio. Um belo dia, enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele escutou uma voz que vinha de uma gruta, chamando o seu nome. Mas não o nome que ele estava usando, o seu nome do Egito, Moisés, Moshar. E quando ele escuta o nome dele, ele leva um susto, ele fala: alguém me reconheceu. Quem que é essa pessoa que sabe quem eu sou? E ele olha para um lado, ele olha para o outro, e aquela voz continua chamando ele. E ele vai atrás da voz, até que ele chega numa caverna, numa gruta. Ele entra naquela gruta e a voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E o Moisés então cai com o rosto prostrado, porque quando ele abre os olhos, ele vê um arbusto pegando fogo, uma sarça ardente. A árvore pegava fogo, mas não consumia. As folhas continuavam balançando, verde, e aquela chama que não consumia mostrou para ele que aquilo era uma divindade. Ele não sabia o nome, não sabia que divindade era, mas ele diz: isso aqui é Deus. Isso aqui que eu estou vendo é uma obra divina. E Deus então fala com Moisés e diz para ele assim: Moisés, eu preciso de você. Hoje Deus está dizendo a mesma coisa para você. Talvez você chegou aqui de outros caminhos, talvez você nem queria estar aqui. Talvez alguém te trouxe aqui, alguém te conduziu aqui, mas a voz de Deus, ela continua proclamando a você, como também um dia proclamou ao Moisés. Deus hoje fala ao nosso coração: eu preciso de você. E aí você vai perguntar o que o Moisés perguntou: mas o que você precisa de mim?
E Deus então olha para ele e diz: Moisés, eu preciso libertar o meu povo. Você vai libertar Israel da mão da opressão do Egito. Eu me lembro de criança ouvir esse texto, e eu me lembro de ter feito essa pergunta: mas se Deus é poderoso, por que ele precisa do Moisés? Por que ele não libertou o povo? Por que Deus não fez a libertação? Veja, amados, a pergunta não é porque Deus não fez. A questão é, o que o povo fez para parar na escravidão? O que o povo de Deus fez para parar no Egito? Vocês sabem o que eles fizeram. O que os filhos de Jacó fizeram? Venderam o irmão como escravo. Mentiram para um pai. Olha o peso da mentira. Fizeram uma mãe chorar. Você quer uma maldição maior do que você fazer uma mãe chorar? Uma mãe sofrer? 12 anos, essa mãe chorava todos os dias, o filho morto que estava vivo. Imagina o sofrimento do Jacó todos os dias olhando aquela túnica manchada de sangue e imaginando que um animal havia devorado o seu filho, que não tinha um cadáver para ele chorar, um túmulo para ele poder chorar. Então vocês acham pouco que a história do povo de Deus, dos filhos de Jacó, se dê em nada? É o que nós chamamos do quê? De maldição hereditária. Aquilo que eles semearam, eles colheram. Eles quiseram ver o irmão escravo, eles quiseram ver o irmão com a vida destruída, eles quiseram acabar com a vida do irmão deles. O irmão deles se tornou governador do Egito, mas eles viraram escravos. Então Deus não podia quebrar algo que não foi Ele que jogou, porque não era uma praga de Deus, não era uma prova de Deus, não, era uma maldição que eles colocaram. Aí vocês vão dizer, mas padre, esses irmãos depois não voltaram a ficar juntos? Sim, mas vocês viram em algum momento eles pedirem desculpa? Vocês viram em algum momento eles se arrepender? Você viu em algum momento eles buscarem consertar o mal que eles fizeram? Porque veja, quando Jesus perdoa Zaqueu, ele diz: os teus pecados estão perdoados. E o que o Zaqueu diz? Se eu fiz o mal para alguém, eu vou reparar o dano que eu fiz. Então não é assim, eu fui lá, matei uma pessoa, estou com meus pecados perdoados porque eu me arrependi. Perdão, Deus. Não. Você tem que ir lá, ele não era pai, ele não tinha filhos, então agora você tem que ir lá e sustentar os filhos dessa pessoa. Mas se você está arrependido, você tem que fazer as vezes desse pai. Você foi lá, você prejudicou alguém, você roubou algo de alguém, você tem que ir lá, você tem que devolver o que você roubou. Senão fica, né? Eu era traficante, eu já ouvi esses dias numa igreja lá um tempo, eu era traficante, fiquei milionário traficante, mas agora eu estou convertido a Jesus, prego o evangelho, mas continuo usufruindo da casa do tráfico, o carro que eu comprei no tráfico, continuo usando todos os benefícios do pecado que eu fiz, continuo utilizando todas as coisas do pecado que eu fiz. Está certo isso? Você se arrependeu? Não. Você não quer mais continuar bandido, mas você quer continuar usando tudo, e se voltasse atrás você ia fazer a mesma coisa. Existe arrependimento? Não.
O perdão de Deus, ele vem, mas ele exige de nós a quebra do padrão. Nós temos que reparar o dano. É isso que Deus chama Moisés para fazer. E é isso que Jesus no Novo Testamento veio fazer. Porque precisava, como homem, reparar o pecado do Adão. Assim como Moisés, liderando o povo, precisava reparar os erros dos seus antepassados. E eles vão fazer isso como? Aí nós vamos acompanhar o livro do Êxodo em todos os seus capítulos. Primeiro, com os sacrifícios, os jejuns, as orações e a liturgia pascal, o sangue do Cordeiro, que eles vão colocar e marcar as portas das suas casas, naquela noite em que o povo de Deus definitivamente saiu para a terra prometida. Agora, isso a gente tem que colocar dentro do coração. Às vezes você está esperando Deus fazer algo. Não, Deus vai te ajudar a fazer. Você precisa dar o primeiro passo. E é o que está aqui no texto. Aproximando-se o faraó, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham ao seu encalço. E então disse Moisés: não temais, versículo 13, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em nosso favor, pois os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. Aí vocês vão dizer, mas por que o povo estava com medo, padre? Porque estava vindo o exército do Egito logo atrás, perseguindo eles. À frente estava o mar, e muita gente começou a murmurar e reclamar, dizendo: a gente vai morrer aqui, porque esse exército vai nos destruir. Como muitos de nós ficamos o dia inteiro reclamando, dizendo: ai Senhor, eu não aguento mais essa vida, ai eu não aguento mais o que está acontecendo comigo, eu não suporto mais essas provações, quando na verdade não é Deus que está enviando as provações. Nós estamos sofrendo porque muitas vezes nós estamos colocando pessoas erradas na nossa vida. Nós estamos tendo atitudes e comportamentos errados que estão levando a nossa vida para a perdição. Porque a palavra diz, a porta da perdição é larga, mas a porta da salvação é estreita. Então Moisés olha para eles e diz: veja, quem ordenou a nós, quem nos trouxe aqui foi o Senhor nosso Deus. Se Deus nos trouxe aqui, Ele não vai desamparar. Sejam vocês fortes, sejam vocês corajosos, porque Deus vai nos dar a saída. E o que eu acho mais fantástico deste texto, Moisés vai e fala com Deus: Senhor, dá-nos uma direção. E Deus diz para ele: para de orar e anda. Vai fazer sua parte, vai seguir, o milagre eu faço. E conforme Moisés ia andando, o mar ia abrindo. Não é que o mar abriu inteiro, porque às vezes no filme você vê lá, o Moisés bate o cajado, aí o mar faz assim, abre, e aí eles atravessam o mar. Não foi assim. O texto diz que conforme Moisés ia andando, o mar ia se abrindo, e conforme o último passava, ele ia. E se chegasse no meio do mar e o mar resolvesse fechar de uma vez? Morria todo mundo. Mas a fé é isso. Eu não vejo o que está na minha frente, mas Deus vê. Eu não sei o que é o amanhã, mas Deus sabe. E por que eu ando? Porque eu sei que Deus não vai me matar no meio do mar. Eu sei que Deus não vai me humilhar no meio do mar. Eu sei que Deus não vai me humilhar no meio do caminho. Eu sei que Deus
tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um propósito para nós. E Deus vai trabalhar todos os dias por esse propósito. Se você estiver no caminho de Deus, Ele vai abrir o caminho da frente e vai fechar o de trás. O seu inimigo não vai te ferir. E olha que palavra profética essa do Moisés, porque ele diz: hoje é o último dia que nós vamos ver essa perseguição. Hoje é o último dia que nós vamos ver a humilhação do Egito. Porque de hoje em diante, nós só vamos ver a graça de Deus. Nós também precisamos começar a quebrar as maldições que carregamos. Aquilo que nós trazemos no nosso sangue, tem muita maldição no nosso sangue. Muita maldição que nós carregamos, que as nossas famílias carregam. Brigas que as nossas famílias levam. Contendas e discussões e divisões. Maldições que foram trazendo. Mas é preciso quebrar. É preciso entregar na mão de Deus, para que a nossa vida prospere de verdade, para que a nossa vida prospere de verdade, e que esse tempo novo chegue sobre todos nós. E hoje, rezando comigo, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu quero hoje, nessa noite, nesta noite, a tua bênção. a tua bênção. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, derrama sobre mim, derrama sobre sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha família, a tua bênção. a tua bênção. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, que esse mar vai se abrir. que esse mar vai se abrir. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, que essa bênção vai abrir. que essa bênção vai E que esse mal e que esse hoje hoje vai cair por terra. vai cair por terra. Na autoridade Na autoridade do teu poder do teu poder e do teu nome. e do teu nome. Amém. 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 Diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Agora olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem um milagre para a sua vida.